Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta sexta-feira do Cidadania SA, sexta-feira, dia 11 de julho de 2025. A gente tá aqui nesse bololô de tarifa do Trump. E aí eu tenho que ler gente vir defender aqui. Se aparecer aqui pra defender essas merdas, vai ser bloqueado na hora, beleza? Só avisando. Quem curte, quem tá aberto a diálogo, quem quer abrir um pouco a mente, curte aí, se inscreva no canal. O Lula falou ontem, deu entrevista pra Record, deu entrevista no Jornal Nacional pra Rede Globo, pra aquela jornalista miseravelmente bolsonazista. E ele se saiu muito bem na Record também. E hoje ele participou de um evento e bateu de novo nos responsáveis por essa taxação do Pato Donald. Ele deu declarações durante evento com ministros e apoiadores em Linhares, no Espírito Santo, no qual o governo federal apresentou um novo acordo para indenizar as vítimas do rompimento da barragem do Fundão de 2015. 2015. Aspas para o presidente Lula. Aquela coisa covarde que preparou um golpe nesse país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado, e ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. Ah, se não liberarem o Bolsonaro, eu vou taxar vocês, declarou o Lula. A coisa, ele está chamando o Bolsonaro de a coisa. A coisa mandou um filho que é deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: Trump, pelo amor de Deus, salva meu pai. É preciso essa gente criar vergonha na cara. Muito bem, presidente. Ele também disse, o que eu já tinha dito ontem no vídeo, que o Trump está muito mal informado quando afirma que os Estados Unidos têm déficit na relação comercial com o Brasil. Aspas para o presidente. Em 15 anos, entre comércio e serviços, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar ele, disse o Lula. Exatamente. Ele reiterou que deseja negociar, mas caso não haja solução, retaliará os Estados Unidos por meio da lei de reciprocidade. Eu vou tentar brigar em todas as esferas para que não venha a taxação. Vou brigar na OMC, vou conversar com meus companheiros do BRICS. Agora, se não tiver jeito no papo, no tete a tete, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Não tem outra coisa a fazer. Ele, se referindo ao Trump, sentou no sofá, ô Lula, vou taxar. Se você não soltou o Bolsonaro, eu vou taxar. Realmente, essas pessoas não sabem o que é respeito, essas pessoas não sabem o que é o respeito que nós temos pelo nosso país. Perfeito, presidente, tá? Perfeito. Tem duas matérias aqui na descrição do vídeo com as falas dele. Tem mais, ele disse mais. É preciso que haja vergonha na cara, falando do Bolsonaro ainda. Porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Vocês viram ontem o filho dele, Eduardo, na internet, lendo uma carta dizendo: Trump, fala que você não vai taxar o Brasil se meu pai não for preso. Que tipo de homem é esse? Que não tem vergonha de enfrentar o processo dele de cabeça erguida e provar que é inocente. Pois é, né, Lulinha? Muito bem. Então, assim, foi muito bem o Lula, está indo muito bem, vai tentar, por outras vias, resolver essa questão da taxação, porque todo mundo diz aqui, ó, cadê? Paul Krugman, você conhece o Paul Krugman? Economista, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Ele afirmou o quê? Que as tarifas impostas contra produtos brasileiros não tem nada a ver com economia e ressalta que Trump está tentando interferir na política de outro país. Aspas para ele. É descaradamente ilegal o que o Trump está fazendo. O economista Paul Krugman, ele é estadunidense e ele voltou a criticar as tarifas. Em um artigo publicado hoje, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia classificou a taxação como descaradamente ilegal e afirmou que a decisão do republicano não tem nada a ver com a economia, sendo na verdade uma tentativa de interferir na política do país. Aspas para ele. Escrevi outro dia sobre a tarifa de Trump para o Brasil, que é, como eu disse, maligna e megalomaníaca, mas esqueci de destacar que ela é descaradamente ilegal, diz ele. Continua. Talvez, provavelmente, a Suprema Corte esteja tão corrompida nesse ponto que irá ratificar qualquer coisa que Trump fizer. Mas não podemos, ao menos, colocá-los contra a parede? Não podemos forçar Scott Bessent a explicar por que apoia um abuso
tão grotesco de poder presidencial? Tá aqui, na descrição do vídeo, tá? O porquê que ele diz que é ilegal, tem aqui todas as seções das leis lá que não pode, tá bom? Tá aqui, leia, tá? Muito bem. China critica tarifaço de Trump ao Brasil e acusa Estados Unidos de coerção. O Ministério de Relações Exteriores da China criticou hoje a tarifa de importação dos produtos brasileiros anunciada essa semana pelo Pato Donald. Aspas, a igualdade de soberania e a não intervenção em assuntos domésticos são princípios importantes da Carta da ONU e normas básicas nas relações internacionais, disse a porta-voz do Ministério, a Mao Ning, ao ser questionada por uma repórter sobre o que ela achava da tarifa de 50% a produtos brasileiros anunciada por Trump. Aspas, tarifas não deveriam ser uma ferramenta de coerção, intimidação ou interferência. As tarifas dos Estados Unidos minam a ordem do comércio internacional. Primeira manifestação de Pequim desde o tarifaço de Trump ao Brasil, que abriu uma crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, obviamente, tá? Muito bem. Ou seja, tá todo mundo contra. Só não tá contra os patriotários, os patriotas da Shopee aqui do Brasil. O Eduardo fez vídeo falando, eu que consegui esse negócio aí, hein? Obrigado, presidente, vamos bater continência. O pai agradeceu. O Flávio falou de bomba atômica no Brasil hoje. Obviamente que é sentido figurado, mas o cara é um senador da República Brasileira. Esse cretino vive às custas do nosso dinheiro. E ao invés de defender o Brasil, ele defende os Estados Unidos. É isso que está acontecendo. Se você tá aqui e defende essa gente, ou você é burro, ou você é mau caráter. Não tem outra opção. Ou você ganha algum, né? De repente, vai que você é aí do gabinete do ódio do Carluxo, vem aqui encher o saco. Porque o que está acontecendo também? Uma campanha nas redes para derrubar os conteúdos favoráveis ao presidente Lula nessa questão da taxação. Tá? Eu vi isso no Instagram hoje. Então, prestem atenção, republiquem bastante as coisas. Tá na hora de bater. Outro que tá querendo aparecer aqui, querendo dar uma de... que vai ajudar alguma coisa, tal, é o Tarcísio. Mas, ô, cretino, ninguém esquece da sua fotinho com aquele boné ridículo do Make America Great Again, no dia que o Trump foi eleito. E ninguém esquece o que você escreveu segunda-feira no Twitter. Vagabundo. Agora, olha o que ele está tentando fazer. Porque o que eles estão tentando fazer agora? Estão tentando se enfiar no meio, porque a hora que o Trump recuar, porque ele vai recuar. Você não tenha dúvida disso, ele vai recuar. Aí vai começar, fui eu, hein? Fui eu. Aí o Bolsonaro, não, fui eu que consegui. O Trump falou hoje que vai conversar com o Lula, que é uma pessoa correta e honesta. Tarifaço de Trump. Tarcísio se reúne com um membro da Embaixada dos Estados Unidos e volta a dizer que responsabilidade é de quem governa. Ele afirmou hoje em uma rede social que o governador de São Paulo se reuniu com Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil em Brasília, para discutir a tarifa imposta por Trump. Em nota, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília confirmou a reunião e diz que diplomatas americanos se reúnem regularmente com governadores brasileiros. A Embaixada dos Estados Unidos promove os interesses das empresas americanas e a cooperação bilateral. É um vagabundo. Isso aqui é um vagabundo. Ele é igual ou pior do que o Bolsonaro, tá? O Tarcísio é igual ou pior do que o Bolsonaro. Presta atenção outra aqui. Grupo Prerrogativas vai ao STF contra Tarcísio e o acusa de tentativa de obstrução de justiça. Antes disso, eu vou falar o que mais o Tarcísio fez. O Tarcísio ligou para ministros do STF pedindo para eles liberarem o Bolsonaro para viajar para os Estados Unidos para ele negociar com o Trump. Ai, os caras têm que estar pensando na prisão preventiva. Não quiser prender o Bolsonaro,
Pelo menos põe uma tornozeleira eletrônica. Ou deixa preso em casa. Porque esse infeliz vai fugir. Entendeu? Tá se armando tudo pra. O filho já tá lá. O outro falando de bomba atômica. O Carluxo. Mas ninguém liga pro Carluxo, só fala merda. Bom, todos eles só falam merda. Então, assim, o Tarcísio ligou, os ministros do STF com os quais ele conversou, acharam a ideia esdrúxula e nem deram atenção pro cara de areia mijada, que é essa criatura miserável. É isso que ele quer. Entendeu? Agora, vamos lá. Grupo Prerrogativas vai ao STF contra Tarcísio e acusa de tentativa de obstrução de justiça. Jurista diz que pedido para liberar Bolsonaro para viagem aos Estados Unidos envergonha São Paulo e questiona a intenção de facilitar a fuga. Matéria do Kleber Lourenço, grande Kleber Lourenço, está sempre aqui. O Grupo Prerrogativas anunciou que vai ingressar com uma representação no STF para que seja investigado o telefonema do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, a ministros da Corte, do STF, né, pedindo a liberação de Jair Bolsonaro do PL, Partido dos Larápios, para viajar aos Estados Unidos e reunir com o Donald Trump. Mamma mia. Segundo o líder do grupo, coordenador do grupo, perdão, o Marco Aurélio de Carvalho, ele diz o seguinte: há uma clara tentativa de obstrução de justiça perpetrada pelo governador do estado de São Paulo, que é inclusive o estado mais fortemente atingido pelas medidas anunciadas pelo presidente Trump. Trouxe isso aqui ontem. E completou: envergonha o estado de São Paulo. É um comportamento absolutamente reprovável sob todo e qualquer aspecto, que nos envergonha a cada um de nós. O jurista afirmou ainda que Tarcísio representa a continuidade do bolsonarismo. Acabei de falar, ainda que com modos diferentes. Para aqueles que achavam que havia algum tipo de diferença entre o Bolsonaro e o Tarcísio, só idiota achava isso, né? Talvez elas se resumam de fato às circunstâncias com que cada um se alimenta, um com as mãos e o outro com os talheres. Talvez a diferença seja essa. O Tarcísio é uma espécie de Bolsonaro reborn. Eu diria que o Tarcísio é um Bolsonaro de sapatênis. Ele é bem pior que o Bolsonaro. As críticas atingem também a justificativa apresentada pelo governador de que Bolsonaro poderia negociar com Trump a redução da sobretaxa americana sobre produtos brasileiros. Para Marco Aurélio, a alegação não se sustenta. Aspas. Hoje qualquer conversa pode ser feita por telefone e ambiente seguro. Não faz sentido alegar necessidade de viagem. Talvez o objetivo seja facilitar a fuga dele. Esse é o objetivo inconfessável. Tudo no bolsonarismo é curioso. Não tivemos, na história do país e do mundo, talvez nenhuma tentativa de golpe tão fartamente documentada. Agora o boicote ao Brasil, igualmente fartamente documentado, é de um raro ditado que diz que Deus limitou a inteligência. Mas não fez a mesma coisa com a burrice. Ah, e aqui no canal tem um monte de jumento que vem comentar. Os caras são muito burros, né, velho? Impressionante. Ai, caceta. Ah, pra fechar, até a Hillary Clinton foi bater no Trump, que falando que essa taxa vai aumentar a carne dos estadunidenses. Eu trouxe isso aqui ontem, que a carne vai ser taxada. Ela falou: quando você tiver aí e for comprar carne, tiver caro pra caramba, lembra que foi o seu presidente que tá taxando lá o lugar, o país da onde a gente compra carne e tal. Ai, todo mundo. Hoje o Trump anunciou 35% em cima do Canadá. Do Canadá. O Trump... Bom, deixa eu ficar quieto. A última. Em artigo publicado em grandes jornais de 10 países, Lula critica tarifaços e exalta multilateralismo. O presidente Lula publicou artigo em grandes jornais de 10 países sobre a necessidade de construir uma nova ordem mundial, diante do desgaste do modelo que vigorava desde o fim da Segunda Guerra Mundial. No texto, ele dá exemplos de desgaste do antigo modelo, critica a aplicação da lei do mais forte entre as nações e aponta o multilateralismo como única saída. O artigo do presidente brasileiro foi publicado no Le Monde da França, no El País da Espanha, no The Guardian no Reino Unido, do Der Spiegel na Alemanha, no Corriere della Sera na Itália, no Yomiuri Shimbun no Japão, no China Daily na China, no Clarim da Argentina e no La Jornada do México. Aqui na matéria tem o texto completo. Leiam, tá bom? Leiam o que o presidente colocou. É muito importante. Então é isso. Eu terminei ontem, o jornal de ontem, eu vou terminar hoje da mesma maneira. De que lado você tá, querido? Hein? Tem um cara aqui que mineira queijo e vem aqui torrar o saco.
Você é burro? Porque um lado quer defender o Brasil. O outro lado, cada vez menor. Os caras conseguiram juntar o Estadão e a Folha. O Estadão e a Folha fizeram editoriais contra a taxação do Trump. O Estadão e a Folha bateram no Tarcísio. Por quê? Quem que banca o Estadão e a Folha? Ah, meus queridos, é o pessoal do agro, o pessoal que tem dinheiro, o pessoal que vai ser afetado por essa taxa do Trump. Entendeu? Então, assim, abram a mente e parem de ser imbecis. Parem de ser idiotas. Entendeu? Não se informem pelo WhatsApp. Não se informem por essas coisas. E prestem atenção no movimento das redes. É muito importante continuar. Vocês viram quanta gente tinha ontem na Paulista? 15 mil pessoas. Bem mais do que a última vez que o Bolsonaro veio aqui para São Paulo. Então, é isso que a gente tem que continuar fazendo. Vamos continuar batendo diariamente na tecla de que um lado defende o Brasil e o outro defende interesses que não são do nosso país. São pessoas que colocam a nossa soberania, a nossa vida, o bem-estar da população brasileira em risco para livrar o papai, para ajudar as Big Techs, porque as Big Techs estão por trás dessa taxa do Trump. Elas querem que o Brasil seja investigado por causa dessa questão das redes, tá? E o negócio de levar as indústrias lá para os Estados Unidos. O Bananinha, ou foi o Flávio? Eu já não lembro, eu confundo essas duas bestas. Fizeram um vídeo falando, você que tá aqui no Brasil e quer ir investir lá, eles vão ajudar, vão facilitar, leva a sua indústria daqui para lá. O cara é parlamentar do Brasil e ele está incentivando as pessoas a tirarem as empresas daqui e levarem para os Estados Unidos. Eu queria dar parabéns para quem elegeu essa família de mau caráteres, tá? É uma família de mau caráter. É isso. Essa foi a edição dessa sexta, dia 11 de julho de 2025 do Cidadania SA. Assistiu até aqui, curtiu? Deixa seu like aí, se inscreva no canal e envie para os amigos. Vamos aumentar essa rede. Bom fim de semana para todo mundo. Até segunda-feira.